O objetivo primeiro desse grupo de estudos é a gente entender realmente o que é a mediunidade, a gente desmistificar aquela coisa da mediunidade. Eu sou médium, eu sou um ser iluminado, um ser diferente, um ser fabuloso. Não é, não é. Né? Você está recebendo aquele dom como um remédio, um medicamento que você precisa tomar, e é um medicamento amargo muitas vezes, é um medicamento, né, aquele que você toma para curar o estômago e faz mal para o fígado. Né? Então, é esse tipo de medicamento, é um medicamento pesado que você tem que tomar muitas vezes para poder se curar. Né? Essa coisa que você falou, de você estar começando a se olhar de uma forma diferente, a se olhar internamente, esse é o primeiro passo. Né? E esse primeiro passo vai ser seguido de muitos outros passos, né? E tem que ser um trabalho diário, um trabalho constante. Né? Aquele negócio, não tem outra coisa melhor para a gente fazer. A gente tem que fazer isso para que a gente possa realmente crescer e aprender alguma coisa. Os nossos erros nos ensinam, os nossos acertos nos ensinam, mas talvez os erros, quando bem observados e transformados em uma experiência positiva, talvez nos ensinem muito mais que os acertos. Né? Uma vez escutei um pensamento que eu achei muito interessante, né? Que a gente fala muito aquela coisa se eu pudesse voltar aos meus 20 anos, eu faria tudo diferente, eu faria muita coisa diferente. Com certeza. Né? Hoje eu estou com 57 anos, se eu pudesse voltar, 58, eu já perdi a conta. Se eu pudesse voltar aos meus 20 anos, muitas coisas eu faria de uma forma diferente, porque eu estaria levando para os meus 20 anos mais 38 anos de vivência, de experiências, de erros e acertos. Né? Mas quando eu chegasse lá nos meus 20 anos, com esse conhecimento de 58, não quer dizer que dali para frente eu só vou acertar. Eu vou errar de outras formas, né? De formas diferentes. Né? Mas vou continuar errando e acertando. Né? O que nos protege, vamos dizer assim, dos erros é a nossa melhora da nossa essência interior. Né? Aquelas coisas que o Evangelho nos ensina. Não fazer ao outro o que você não gostaria que o outro fizesse a você. Né? Procurar entender, procurar ser compreensivo, procurar ter a empatia pelo outro. Né? Poxa, aquela pessoa é uma pessoa ruim, então eu vou dirigir aquela pessoa pensamentos ruins também, quer dizer, você baixa a tua vibração, se nivela com ela, né? Começa a gerar energias e sentimentos que só vão prejudicar a você mesmo, né? Porque você vai começar a se envenenar com aquilo. Então, quando a gente começa a se auto-observar, a gente começa a perceber esses efeitos que essas experiências vão nos trazendo. E o objetivo é esse. O que a mediunidade faz é nos colocar de frente de uma forma mais direta, de uma forma mais objetiva, com essas oportunidades, com os nossos erros e com os erros de outras pessoas, em que a gente ali está vendo as entidades virem ajudar a fazer o aconselhamento, e que a gente vai aprendendo com os erros das outras pessoas, com a experiência das outras pessoas. São os atalhos que vão nos sendo dados, né, através do uso da mediunidade. Tem uma história do Chico Xavier, em que ele estava cuidando das atividades dele lá no centro, né, onde ele trabalhava, e aí veio uma senhora se aproximando. Né? E quando essa senhora veio chegando para falar com ele, Emmanuel se colocou do lado do Chico. Né? E aí essa senhora chegou, falou com o Chico, eu queria falar com o senhor. Ele falou, pois não, senta aqui, vamos conversar. E aí ela veio contar a história. Ela tinha um filho que tinha nascido com os braços, sem os braços, cego e surdo e mudo. Né? E agora, com 4 anos de idade, ele começava a apresentar uma doença, né, circulatória nas pernas,
degenerativa e que os médicos estavam dizendo que ele iria precisar amputar as pernas. E ela estava desesperada, porque imagina uma criança sem braços, sem pernas, muda, cega e surda, né? Ia ficar aquele toquinho de gente, né? E ela não estava entendendo, né? Aquele castigo que aquele espírito estava, né? Que aquela criança estava sofrendo, né? Não estava entendendo o que era aquilo, ela estava em desespero. E aí Emmanuel fala para o Chico, olha, diz para essa mãe que esse espírito que ela recebeu como filho, recebeu a responsabilidade de cuidar como filho, nas 4 últimas encarnações, ele cometeu o suicídio. A falta da visão, da audição e da fala e dos membros superiores são resultados desses suicídios. São danos que foram causados ao perispírito pela forma dos desencarnes violentos a que ele se submeteu. Nesta encarnação, apesar dessas deficiências que ele traz, como ele tem as pernas e consegue se deslocar de um lado para o outro, não estava longe o momento em que ele iria mais uma vez se arrojar ao suicídio. Então, por misericórdia de Deus, ele está experimentando esse problema nas pernas e que realmente haverá a necessidade da amputação. E aí a gente pensa, caramba, né? Coitada dessa mãe que vai ter que passar a vida inteira cuidando dessa criança que vai crescer, vai se tornar um adulto, né? E essa criança, o que ela está aprendendo? Porque ela não escuta, ela não vê, ela não fala. Então, como é que ela vai interagir com essa mãe? E aí, a resposta é a seguinte: nós não temos só essas percepções, né? A percepção através da visão, da audição, né? Nós não temos só a fala, nós temos o olfato, nós temos a sensibilidade da pele, né? Nós temos outras sensações e que, quando essas sensações vão surgindo e vão sendo, vamos dizer assim, apreciadas ou sendo satisfeitas, isso vão nos trazendo emoções e outras sensações que nos são benéficas. Então, por exemplo, quando essa criança tem fome, a mãe vai e a alimenta. E ela tem aquela sensação agradável de estar se alimentando, de estar saciando aquela fome. Quando ela está com frio, a mãe vem e agasalha. E ela passa a ter aquela sensação do calor do agasalho, não é? Então, todos esses cuidados que essa mãe vai dispensar para esse espírito vão criando nesse espírito uma atenção para essas pequenas coisas que provavelmente nas 4 últimas encarnações lhe faltaram, que foi prestar atenção nesses pequenos carinhos, nessas pequenas coisas que vão nos dizendo: eu sou amado, eu sou importante para alguém. Então, esses valores é que essa criança, nessa condição, ela começa a ter a oportunidade de experimentar. Dentro da mediunidade, né, quer dizer, esse processo que essa criança está vivendo, a gente pode dizer que estão sendo aplicadas ali algumas ferramentas reencarnatórias necessárias para a cura daquele espírito. Da mesma forma, a mediunidade é uma ferramenta reencarnatória que nós estamos recebendo porque é o remédio que nós precisamos para justamente nos dar as oportunidades para conseguirmos trazer para nós os valores que nos faltam, né? Então, através do trabalho mediúnico, de você aprender a desenvolver a tua humildade, de você aprender a desenvolver a empatia, de você aprender a escutar o que o outro tem a te dizer, né?
Porque às vezes a pessoa vem chorar seus problemas e você está sem tempo, sem saco, e fala, nossa senhora, ainda bem me encheu o saco. Né? A gente começa a mudar esse tipo de coisa, a gente começa a mudar esse sentimento, essa forma de entendimento. Né? Esse é o grande lance da mediunidade. Através de você estar ali se colocando a serviço da espiritualidade e a serviço do teu próximo, como intermediário, você está aprendendo com os erros das outras pessoas, está sendo um instrumento através do qual a espiritualidade vai poder levar o aconselhamento, levar o consolo, levar, enfim, o que aquela pessoa ali está precisando, para que com isso ela possa e também ir crescendo. E quando a gente está fazendo isso, isso desperta em nós uma mudança de sentimento muito grande. Mas só se nós estivermos atentos a isso, só se nós tivermos a compreensão de que essa a grande riqueza do processo mediúnico.